Um excelente dia, meus amigos. Tudo bem com todos? Quem está me ouvindo aí, por favor, reage com um joinha aí. Legal. Acredito que todos estão me ouvindo aí. Eu vou aguardar mais 2 minutinhos, porque acredito que ainda tem algumas pessoas para entrar aqui no nosso webinar. Eu vou aguardar aqui mais uns 2 minutinhos e a gente já começa com o nosso tema, que é reforma tributária, tá? Então, 2 minutinhos eu volto e a gente inicia aqui o nosso webinar. Bom, pessoal, acho que já podemos começar aqui, até em respeito ao horário, né, que foi previsto para início do nosso webinar. Então, eu gostaria aqui já agradecer a participação de todos vocês. Estamos aqui agora ao vivo com 68 pessoas. Então, eu gostaria de dar as boas-vindas aqui a todos vocês. Espero que todos estão me ouvindo. Qualquer problema no áudio, é só me comunicar, me chama aí no chat, que eu consigo configurar aqui, tá? O áudio vai ficar fechado durante o webinar, mas depois de eu fazer a apresentação aqui do conteúdo, eu vou abrir para vocês fazerem alguma pergunta, se vocês tiverem ficado com alguma dúvida, também pode ir me perguntando no chat, que no final da apresentação eu respondo a todos vocês, tá? Então, espero que todos estejam bem. Estou muito feliz de estar vendo uma quantidade grande de pessoas aqui interessadas em um assunto que é tão importante e tão relevante no momento que estamos passando no nosso sistema tributário brasileiro. Então, fico muito feliz de ter vocês aqui ouvindo aquilo que vai acontecer nos próximos anos com a reforma tributária. Vai ser uma transição bem lenta e gradual, então
nos próximos anos a gente ainda vai falar muito sobre reforma tributária, e aí eu gostaria aqui de dar um contexto já traçando um cenário geral daquilo que vai acontecer, tá? Então, preparei aqui um resumo, né, do impacto que a reforma tributária irá nos causar, né, na economia. E também, diante desse resumo, espero que vocês absorvam essas informações e que vocês já comecem a levar para dentro da operação de vocês, né? Como aqui o contexto ele vai ser geral, né? Então, vocês, no final da apresentação, terão uma pequena ciência daquilo que vai acontecer com a reforma tributária. Espero que vocês já comecem a levar esse assunto para dentro da operação de vocês, e a Balero vai estar aí do lado dos seus clientes, fazendo algumas simulações, né, das suas operações, porque nós atendemos aí diversos segmentos diversos setores da economia. Então, a gente, depois dessa apresentação, essa apresentação é um primeiro encontro, né? Eu já venho falando sobre reforma tributária com alguns clientes. Então, depois dessa apresentação, a Balero entrará em contato com cada um deles, né? E diante da sua atividade, irá elaborar aí alguns conteúdos, alguns comparativos, traçando aí um cenário paralelo de como que é hoje a tributação sobre consumo e como ficará pós-reforma tributária. E para o ano que vem também estou preparando aí uma mentoria para acompanhar bem de perto, mesmo alguns clientes, principalmente o departamento de compras, que eu vejo que hoje é um departamento bem estratégico que vai ser muito impactado aí as decisões nesse departamento por conta da reforma tributária, tá? Então eu vou começar aqui a apresentação, tá? Vou explicar o contexto das alterações que vamos ter no cenário tributário brasileiro. E se vocês forem tendo dúvidas, né, e quiserem já mandando no chat, pode ficar à vontade. E após a apresentação, eu vou responder aí cada uma delas. Tá ok? A previsão aqui de apresentação é de 1 hora. Então, vocês fiquem à vontade aí para ir colocando as dúvidas conforme eu for falando, tá bom? Vou compartilhar aqui o conteúdo e iniciar aqui a apresentação do tema. Bom, tela compartilhada, espero que vocês estejam vendo. Pode me dar um ok aí, se vocês estiverem vendo minha tela. Faz um sinal de joinha, perfeito, todos vendo. Gratidão pela confirmação. Bom, vamos lá. Reforma tributária. O que você precisa saber? Então, elaborei um material para que vocês já tenham uma noção daquilo que iremos passar nos próximos anos com relação à reforma tributária, tá? Antes de entrarmos aqui no tema, eu gostaria de falar um pouco da Balero, por mais que todos presentes aqui, a grande maioria já nos conhece, são nossos clientes, nossos amigos, nossos parceiros, também temos aqui alguns colaboradores, então a maioria já nos conhece, mas eu sempre gosto de fazer uma apresentação do nosso escritório para que algum convidado que esteja participando nos conheçam, né? Então, hoje a Balera é uma assessoria contábil para lucro real, né? Nós temos aí 15 anos de mercado, 3 unidades, sendo 2 em Rio Preto e 1 em Campinas. Hoje atendemos 49 grupos econômicos e cerca de 180 CNPJs de lucro real, né? E com toda essa expertise, com todos esses anos de mercado, nós vislumbramos outros negócios. Então, hoje somos um grupo também de empresas, no qual figura aqui no centro a Balero Consulting, e também temos a Baleritex, que é um escritório de inteligência tributária, onde ali atuamos com recuperação de créditos, consultoria em reforma tributária, compliance fiscal e outros temas relacionados à inteligência tributária. Temos também a Balero Franchising, né? Nós franqueamos a nossa marca hoje, nós somos um franqueador e atuamos com franquia de
contabilidade. Então, ali a gente pode levar soluções a contadores que não atuam com lucro real. A gente leva esse nossa expertise, nosso operacional, para que esses contadores também possam atuar nesse mercado de lucro real. Estamos agora fomentando a Balera Academy, que é uma empresa onde a gente vai desenvolver ali alguns cursos e treinamentos, tanto para a nossa base, como também para a sociedade em geral. E, por último aqui, e não menos importante, né, o Instituto Balero, que é uma instituição sem fins lucrativos, onde nós patrocinamos algumas ações sociais e também para o ano que vem queremos aí promover todos os nossos colaboradores nesses projetos. Então, aqui a gente devolve um pouco aí para a sociedade tudo aquilo que nós temos conquistado de coisas boas, tá? Então, essa é a Balero. Eu sou o Cleiton, um dos diretores. Somos em três irmãos, né? Eu sou o diretor da área fiscal e sou também especialista em reforma tributária, tá? Bom, a reforma tributária, só para vocês entenderem o impacto dessa alteração que a gente vai passar no nosso sistema tributário brasileiro. Ela vem sendo chamada aí como a maior mudança dos últimos 50 anos. Então, há 50 anos não passamos por uma mudança tão impactante no nosso sistema tributário brasileiro. É por isso que o tema é muito importante. Então, para todas aquelas pessoas que têm empresas ou que são contadores, advogados tributaristas, gestores, né, administrativos, todas essas pessoas terão que entender sobre reforma tributária, até porque isso vai impactar muito o cenário de apuração dos impostos sobre consumo, tá? E o que eu quero passar aqui para vocês hoje, né? Eu quero passar hoje aqui para vocês, deixa eu admitir, porque está entrando várias pessoas aqui, eu estou aceitando, vamos lá. Como que nós tributamos o consumo hoje? Então, para que vocês entendam como que tributamos hoje o consumo. O que que é consumo? Bens e serviços, tá? O que é IVA, né? Até porque depois, quando for implantada a reforma tributária, o modelo implantado será um modelo de IVA, né, para tributar o consumo. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês o que é IVA, qual o modelo que o Brasil vai adotar de IVA, porque tem vários modelos no mundo, e quem usa IVA no mundo inteiro. Então, quero passar para vocês um pouco de IVA, tá? Quais foram os regimes diferenciados e quais foram os regimes específicos que entraram na reforma tributária, até porque nós temos vários setores da economia, né? E teve alguns setores da economia que entraram ali em regimes diferenciados e regimes específicos para tributar o consumo. Então, eu vou elencar ali cada um desses regimes para vocês também terem conhecimento, tá? E quando começa? Que é o mais importante, né? A gente já está tendo algumas alterações aí, principalmente no que diz respeito à inserção já de alguns campos obrigatórios nos documentos fiscais. Vocês irão perceber que, a partir de agora, né, os layouts dos documentos fiscais, eles ficarão um pouco diferentes. E já é por conta da reforma tributária, por mais que, né, não comece agora, a gente já está tendo algumas alterações aí relativas à reforma tributária nos documentos fiscais. Né? Uma das novidades, por exemplo, é que o CNPJ ele vai conter também letras, tá? Então vai ser alfanumérico, então não se assustem na hora que isso acontecer, tá? A gente vai passar aí por algumas mudanças em layoutização de documentos fiscais, tá? Vamos lá. Eu gosto sempre de dar um timeline da reforma tributária, para que todos entendam a origem da reforma tributária, porque está tendo aí algumas notícias que não são verdadeiras e como o Brasil, né, é um país bem polarizado, estão começando a dar donos para a reforma tributária e notícias essas que não são verdadeiras. Então, a reforma tributária é um assunto que começou aqui no Brasil em 2015, tá?
pelo CECIF, que é o Centro de Cidadania Fiscal. Ali no CECIF, que é importante eu falar que é um órgão não governamental, ou seja, o CECIF não é um órgão do governo, né? Ali a gente tem várias pessoas que se reuniram, que dominam o cenário tributário brasileiro, né? Alguns tributaristas, advogados, contadores. Ali tem algumas pessoas que começaram a estudar um cenário melhor de tributar consumo no país, porque hoje nós temos um cenário muito ruim, né, de tributação sobre consumo, e logo adiante vocês vão entender o porquê. Né? Então, em 2015, esse comitê ele começou a fazer alguns estudos para trazer um modelo de tributação sobre consumo mais eficiente, né? E só em 2019 que o CECIF conseguiu levar esse estudo, depois de pronto, até a Câmara dos Deputados, né, através do deputado Baleia Rossi. Então, Baleia Rossi foi o deputado que pegou esse estudo do CECIF e levou até a Câmara dos Deputados para aprovação, né, dessas mudanças. É... Aí, logo que esse projeto entrou na Câmara dos Deputados, né, em 2019, veio a pandemia, né, no começo aí de 2020. E aí esse projeto ele ficou um pouco ali, né, de lado, até porque as prioridades foram outras do governo Bolsonaro e esse projeto de reforma tributária deu uma estacionada. E foi só em 2023, né, depois de vários debates, né, inclusive com setores da economia participando dos debates, conseguiu-se aí colocar essa PEC como uma emenda à nossa Constituição, né? Em 2024, essa emenda à nossa Constituição virou um projeto de lei complementar e agora, no governo Lula, em 2015, essa lei complementar ela foi sancionada. Então, eu ouço falar muito também, né? Muitas pessoas me perguntam ainda se a reforma tributária ela é uma realidade, né? Se ela realmente vai começar, né? Então, para que todos fiquem cientes, ela vai começar, tá? Em 2026, já é um ano teste da reforma tributária em 2026. A transição começa em 2027. Então, assim, dificilmente isso aqui terá alguma mudança ou também alguma prorrogação, tá? Que muitas pessoas aí estão esperando prorrogar a reforma tributária, ou que ela não vingou, que ela não foi aprovada, nada disso, tá? A reforma tributária foi aprovada, ela já é uma realidade e tem início para começar e para terminar, tá? Então, aqui, passando só um contexto para vocês do projeto, tá? Iniciou lá em 2015 e só foi sancionado em 2025 através aí de vários debates, tá? E o que o Brasil irá reformar, né? É também uma outra dúvida que muitas pessoas me perguntam e tem até algumas confusões aí, né? Nós temos hoje, no nosso cenário tributário brasileiro, algumas bases de incidência na arrecadação. Então, nós temos o imposto sobre consumo, né, que é aquele imposto que incide sobre bens e serviços, circulação de bens e serviços. Nós temos o imposto sobre a renda, nós temos também o imposto sobre folha de salários, né, o imposto sobre propriedade e alguns impostos regulatórios aí sobre transações financeiras. Então, o que vai ser reformado? A reforma tributária, ela vai reformar isso aqui que está em vermelho apenas, tá? Que é a tributação sobre o consumo, tá? Então, não teremos nessa reforma tributária que eu vou falar aqui com vocês a mudança dessas outras bases aqui de incidência, tá? A renda, a folha de salário, a propriedade e transações financeiras. Tem muitas pessoas achando que, por exemplo, o imposto sobre a folha de pagamento também vai ser alterado pela reforma tributária. Não, tá? Essa reforma tributária, né, que todos estão falando, que está bem evidenciado aí nas mídias, né, nas redes sociais, é a reforma tributária sobre os impostos do consumo, tá? Aqueles impostos que incidem sobre bens e serviços e que é a maior fatia aqui do bolo quando se fala em arrecadação. Então, hoje, o governo federal e os governos também estaduais, né, eles mais arrecadam nesses impostos aqui que são sobre consumo. Por isso, a importância dessa mudança, né? O porquê essa mudança está sendo tratada aí como muito importante
para o nosso cenário, porque o governo também tem uma responsabilidade enorme em manter a arrecadação, já que a maior arrecadação dele são vindos dos impostos aí sobre consumo, tá? Então, essa reforma tributária que eu vou tratar aqui com vocês, ela é relativa aos impostos sobre consumo, tá? As demais não entrou nesse escopo aqui e também não terão alteração. Agora saiu até uma reforma aí do imposto sobre renda, que o Kleber, que é o nosso consultor da área contábil, depois irá tratar com vocês com relação à tributação sobre renda, que mudou algumas questões aí, por exemplo, dos dividendos, né? A partir do ano que vem, tá? Mas aqui a gente vai tratar sobre a reforma tributária dos impostos do consumo, tá? Quando a gente fala sobre impostos, né, do consumo, a gente tem cinco impostos sobre consumo. Então, nós temos aí o IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS, tá? Hoje nós temos cinco impostos sobre consumo, que são divididos aí por competência. Então, a União faz a gestão do IPI, do PIS e da COFINS, os estados e o Distrito Federal faz a gestão do ICMS e os municípios faz a gestão do ISS. Então, nós temos, né, cinco hoje impostos sobre consumo, tá? Então, esses cinco impostos aqui sobre consumo que serão reformados aí com a reforma tributária, tá? E daí, eu até coloquei aqui embaixo que é um modelo disfuncional e por que que hoje a nossa tributação sobre consumo é um modelo disfuncional? Primeiro, porque não temos um modelo padrão, né, para tributar consumo. Depende muito do quê? Do regime tributário da empresa, né? Por exemplo, PIS e COFINS no lucro real é não cumulativo, no lucro presumido é cumulativo, né? Então, para tributar consumo hoje no nosso país, depende muito do regime tributário da empresa e também do produto ou serviço que ela trabalha, né? Nós não temos um padrão de tributação sobre consumo. E ainda mais, né, além da União, tem também o imposto estadual e o imposto municipal, né? E as bases, elas não se conversam, ou seja, né, quando tem operações que nós temos que tributar ICMS, que não tributa, por exemplo, PIS e COFINS. Temos operações que, às vezes, temos que tributar PIS e COFINS que não tem incidência do ICMS. Tem algumas operações que, inclusive, né, a gente fica até na dúvida se cai no campo de incidência do ICMS ou se cai no campo de incidência do ISS, e tem também até algumas guerras aí entre municípios e estados querendo receber ICMS ou ISS de algumas determinadas operações, né? O segmento de construção civil sofre muito com isso aqui, né? Então, hoje não temos um modelo padrão para tributar consumo, que são esses cinco impostos aqui, né? E a reforma tributária traz essa promessa de padronizar, né? Padronizar esse modelo de tributação aqui sobre consumo, tá? E ainda temos o Simples Nacional também, que é um regime diferenciado, então o Simples recolhe aí todos esses impostos aqui, recolhe lá em uma guia única, e aí o comitê gestor do Simples faz aí a separação dessa arrecadação e os repasses aí para os estados e para os municípios. Então, percebe que não temos um modelo para tributar consumo. Ao longo dos anos foram criando, né, impostos e contribuições sobre consumo que desencadeou nesse modelo completamente disfuncional, onde temos cinco tributos que são geridos por três competências mais o Distrito Federal, tá? Então, hoje, nós temos uma complexidade muito grande na nossa carga tributária, né? Isso não é novidade para ninguém, principalmente para quem trabalha na área aí, né? Tô vendo que tem muita gente aqui do time fiscal da Balera. A gente sofre muito com isso, né? Com essa complexidade e com essa quantidade de impostos sobre consumo. Então, para cada imposto desse aqui, a gente tem que fazer uma apuração, tá? E também isso nos leva, né, essa complexidade nos leva ao quê? A uma insegurança jurídica tremenda, né? Então, hoje, os donos de empresas, né, os empresários, eles têm uma insegurança jurídica, né? Porque o sistema tributário é complexo. Então, a gente não tem a certeza, 100% de certeza, que mesmo fazendo a coisa certa, a gente não vai ter algum tipo de problema com o fisco.
né, nós temos essa insegurança jurídica, infelizmente, que hoje corresponde aí a 75% do PIB do país. É um número absurdo, né? Um número muito grande. Então, temos um contencioso tributário. O que que é contencioso tributário? Né? Quando a empresa ela é autuada pelo fisco e ela recorre sobre essa decisão e aí entra em um processo tributário contra o fisco. E temos aí cerca de 6 trilhões de reais que estão sendo guerreados aí na justiça de arrecadação para o governo, tá? E também temos uma iniquidade, né? A reforma tributária vem também para corrigir, né? O que que é iniquidade? População de alta e baixa renda paga as mesmas alíquotas dos impostos sobre consumo, né, em serviços essenciais, ou seja, em conta de energia elétrica, na fatura de água, de gás. Então, as pessoas de baixa renda e alta renda pagam as mesmas alíquotas, independentemente da capacidade de pagamento dela. E isso eu estou falando, óbvio, em serviços essenciais, né? E não serviços e produtos supérfluos, né? Então, a gente tem essa iniquidade, infelizmente, também no nosso cenário tributário, tá? E aí, tem até um índice, né, que é, que é feito pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, que até coloquei aqui para vocês, né? Não é novidade para ninguém, mas o Brasil é o país que mais arrecada e que menos retorna, né? Então, é muito cultural, às vezes, eu ouço muito de empresários falando que, eu não quero pagar esse imposto porque vou pagar, vou dar na mão do governo e ele não tem contrapartida nenhuma, né? Isso é uma das coisas que nós mais ouvimos aí, dos empresários, né? E isso tem uma verdade nessa frase, né? Que realmente o Brasil é o país que menos retorna em arrecadação para a população, né? Isso não tem nada a ver com a questão de você arcar com seus impostos, né? Até porque eu acho que uma coisa não leva a outra, né? Um erro não leva ao outro, mas enfim, o Brasil hoje é um dos países que mais arrecada e que menos retorna. E o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação todo ano eles fazem um índice, né? Que é o índice de retorno ao bem-estar da sociedade. E que é esse índice? Esse instituto ele pega 30 países ali, né? Que tem a maior carga tributária do mundo, né? E o Brasil é um dos países que tem a maior carga tributária do mundo. Desses 30 países, eles fazem uma correlação, né? Entre a arrecadação desses 30 países e o retorno, né? Retorno de bem-estar para a sociedade, ou seja, quanto de bem-estar para a sociedade o país pegou da arrecadação e fez algum projeto, né? E o Brasil aí tem o privilégio de ser o último, né, dessas 14 edições que o Instituto fez com relação a esse índice, o Brasil ficou em último umas 14 vezes. Então, de 30 países que têm a maior carga tributária do mundo, nós somos o último em relação a retorno para a sociedade do imposto que o Brasil arrecada, o país arrecada, né? Então, essa é uma queixa muito grande que eu ouço, né? Principalmente aí dos empresários. Então, a reforma tributária também tenta, de alguma maneira, né, corrigir essas distorções, tá? E então, acho que essa reforma tributária aí, ela é bem iminente e já passou da hora do Brasil dar um passo com relação à reforma tributária, por mais que uma reforma tributária, né, que não é aquela que nós esperávamos, né, mas pelo menos a gente consegue subir um degrau na nossa escada aí, porque o nosso ponto de partida hoje é muito ruim, tá? Então, a reforma tributária, ela vem com algumas premissas, né? Quais são as principais premissas da reforma tributária? A primeira é uma tributação mais descomplicada, né? Como eu falei para vocês, hoje não temos um modelo de tributação sobre consumo. Então, a reforma tributária, ela traz um modelo de tributação sobre consumo e a gente começa aí a descomplicar um pouco esses tributos que são 5 hoje, que passarão a ser apenas 2, né? Então, a unificação de tributos,
de 5 impostos sobre consumos, teremos apenas dois, né, dois IVAs, que é o IBS e CBS, e também a criação do imposto seletivo, tá? Imposto seletivo é aquele imposto, famoso imposto do pecado, né, que ele vai incidir aí sobre bens e serviços que denigrem a saúde humana ou ao meio ambiente, tá? Então, por exemplo, produtos que contêm bebida, que tem álcool, né, contém álcool, cigarro, índice de açúcar agregado elevado, né? Então vai ter, além do IVA, né? O IBS-CBS também vai ter o imposto seletivo para que esses produtos eles fiquem mais caros, né, para a sociedade e o governo quer desestimular o consumo desses produtos aí que ele entende que denigre a nossa saúde, né? Ou ao meio ambiente. Então a gente vai ter aí a unificação de tributos, tá? De 5 teremos IBS e CBS, mais o imposto seletivo. Tá? Aqui já dá para começar a entender melhor, né, como é que vai funcionar essa junção. Né? Então, hoje, nós temos aí três tributos federais, o PIS, o COFINS e o IPI, temos um tributo estadual, né, e um municipal. Tá? Então, esses três tributos aqui federais, que é PIS, COFINS e IPI, eles vão ser transformados em um IVA, né, que é o CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. O estadual e o municipal serão transformados em IBS, que é o outro IVA, né, Imposto sobre Bens e Serviços. Percebam que aqui a gente tem dois entes federativos, né, que é o estado e o município. E para o estado e para o município teremos apenas um IVA, né? Então, como é que vai funcionar essa gestão, já que teremos um IVA para estados e para municípios, né? Foi criado um comitê gestor, né, que vai fazer a arrecadação e a gestão do IBS. Então, o IBS, quando o contribuinte pagar o IBS não vai para a União, né? Aí o IBS vai para um comitê gestor, né? E esse comitê gestor será responsável ali por fazer o repasse aos estados e aos municípios das suas partes relacionadas, tá? Então, o CBS, que é da União, já vai direto para a União, fica lá em Brasília esse recurso, né? E o IBS não vai para Brasília, ele vai para um comitê gestor que será composto aí por 54 pessoas, sendo 27 pessoas representando os estados mais 27 pessoas representando aí os municípios, tá? Quando eu falei para vocês que lá em 2019 foi apresentado esse projeto na Câmara dos Deputados, esse projeto inicial ele previa apenas um IVA, né, um IVA único. E aí não teve muita força para passar esse projeto na Câmara, né, por conta que os congressistas ali acharam que os estados e municípios iam perder, né, a autonomia federativa, ou seja, o recurso ia todo para a União, né? E aí estudaram e viu, né, que outros países usam também IVA dual. Um dos países que o Brasil está copiando esse modelo aqui de IVA dual é o Canadá. Lá eles usam o IVA dual e funciona muito bem. Então a gente copiou esse modelo canadense de IVA dual e também teremos dois IVAs, mas o projeto inicial previa apenas um IVA único, tá? E a previsão de alíquotas, né? Muito se fala aí que teremos aí o maior IVA, né, do planeta, né? E realmente, se isso aqui se concretizar, né, teremos aí o maior IVA do planeta, que é 28%, 9,3% de CBS e 18,7% de IBS. As alíquotas ainda não foram definidas, tá? Então, a gente ainda está pendente dessa informação da definição decisivas do governo federal. Porém, estudos aí econômicos apontam que nós teremos um IVA aí de quase 28%. Tá? Se não for 28%, vai ser um pouquinho abaixo disso aqui, tá? E aí, se assim for, teremos o maior IVA do planeta. Mas não é que arrecadaremos 28% de carga tributária, não, né? Nós teremos os nossos créditos também na contrapartida, né? A gente vai pagar 28% sobre as nossas saídas. Porém, como o IVA
né? Ele tem por característica ser não cumulativo. Tudo aquilo que você comprar em nome do seu CNPJ, né? Seja despesa, ou seja compra de material para uso e consumo, compra para revenda, insumos, embalagem, tudo aquilo que você comprar, né? Para a operação do seu CNPJ, você vai também ter um crédito aí de 28%. Então, isso aqui ameniza essa carga tributária final e eu vejo muito interessante que o IVA seguiu o princípio do regime não cumulativo, né? Por natureza, ele já é não cumulativo. Então, tudo aquilo que foi pago na etapa anterior, quem está comprando pode creditar, tá? E aí isso já corrige vários problemas que temos hoje na nossa carga tributária, né? Porque hoje nós temos uma limitação de crédito muito grande, né? Principalmente aí no campo do ICMS, do PIS e COFINS, né? Nas indústrias mesmo, a gente quando compra uma máquina, faz um investimento alto em um ativo imobilizado, por mais que a gente está pagando ali embutido já no preço do nosso fornecedor todos os impostos, né? A gente não consegue fazer o crédito cheio. Isso prejudica muito a operação, né? A gente paga o imposto cheio, né? Embutido no custo do produto, só que a gente não acredita, né? O ICMS, o fisco, ele permite que creditamos em 48 parcelas, né? O PIS e COFINS somente quando o bem for depreciando. Então, temos uma limitação de crédito muito grande, né? E a reforma tributária vai corrigir esse problema, essa injustiça, né? Então, só de o IVA ser não cumulativo, aquilo que você paga de IVA na operação anterior do teu fornecedor, você acredita e acredita cheio, tá? Então, a gente vai ter essa correção aí, isso vai ser muito bom, principalmente para fomentar investimento na indústria, porque a indústria vai poder trocar imposto aí por investimento, se caso ela fizer um planejamento tributário bem assertivo, tá? E o que é IVA, né? A gente tem ouvido falar muito sobre IVA, e é o modelo que vai ser adotado aqui no Brasil para tributar consumo. O IVA nada mais é do que um imposto sobre valor agregado, ou seja, ele incide sobre o valor que é agregado em cada etapa da cadeia de produção e comercialização. A empresa paga somente sobre o valor que ela acrescenta, ou seja, somente sobre a sua margem de lucro, né, ao produto ou serviço, e desconta o imposto que já foi pago na etapa anterior. Então, percebam que quando você compra um produto, né, já vai vir com o IVA ali, e a cobrança do IVA, ela vai ser por fora, né, diferentemente como é feito hoje, que é por dentro do produto, do preço do produto. Você não enxerga quanto você está pagando ali de imposto sobre consumo. E a partir da reforma tributária, isso vai começar a mudar. O IVA vai ser cobrado por fora. Então, você vai ter ali no documento fiscal o valor do produto, o valor dos IVAs, né? Do IBS e da CBS, e o valor total da nota fiscal. Então, você vai enxergar ali quanto que você está pagando de imposto sobre consumo, né? Inclusive, a sociedade vai enxergar isso. Quando ela for comprar, né, um produto ali ou contratar um serviço, ela vai pegar ali o cupom fiscal, a notinha fiscal, vai vir ali discriminado lá embaixo o valor que ela está pagando de IVA e vai acrescentar ao valor do produto, né? Então, ela vai, por exemplo, lá num supermercado, ela gastou R$ 100, né? Ela vai pagar 128, né? Porque o IVA vai ser por fora. Então, ela paga os R$ 100 dos produtos, mais 28% do IVA, e ela vai ter que desembolsar aí R$ 128, tá? Então, todos vão começar a enxergar quanto que nós pagamos de imposto sobre consumo. Hoje não enxergamos, não temos nem a noção de quanto pagamos aí de imposto sobre consumo. Sabemos que é um imposto muito alto, porque como eu mostrei lá para vocês no início, é a principal base de incidência e de arrecadação do governo, né? Então, a gente paga um valor muito alto de imposto sobre consumo. E tem um problema, a gente não enxerga, né? A gente paga e não enxerga ainda. A partir da reforma tributária vai ser diferente. Então, quando você compra um produto e paga o IVA para o seu fornecedor, né, os 28%, você já tem um crédito desses 28%, né?
Aí você coloca a sua margem de lucro em cima do valor que você pagou no produto, né, ou no serviço, coloca uma margem ali de lucro e faz ali a sua venda, né? Na sua venda, você também será debitado a 28%, né? Porém, você teve um crédito na mesma proporção na entrada, ou seja, o que é tributado ali no final das contas? Só a sua margem de lucro. E é por isso que é chamado de IVA, né? Imposto sobre Valor Agregado. Ele só vai incidir no valor que você agrega no seu produto ou serviço, visto que você tomou crédito da etapa anterior. Isso aqui não é muito bom para o setor de serviços, né? Tem muitas pessoas aqui que eu já vi que está conosco aqui no webinar, que atua aí no setor de serviços, né? O porquê que não é bom para o setor de serviço? Porque o setor de serviço, ele não vai ter muitos créditos de IVA, né? Já que a principal matéria-prima dele, o principal insumo dele é o quê? Mão de obra, né? E folha de pagamento, CLT, não traz crédito de IVA, né? Então, ele vai ter que formar o seu preço muito bem ali, porque ele vai vender o seu serviço a 28% e na contrapartida ele não vai ter crédito, né, de impostos, né, a não ser o crédito ali das suas despesas operacionais, né, manutenção do prédio, né, mobiliário do escritório, enfim, essas despesas ele vai ter crédito, mas ele não tem insumo, né, matéria-prima. A matéria-prima dele é CLT, e CLT não aproveita, não tem crédito de IVA, né? Então, o setor de serviço, eu vejo que vai ser aí um dos mais impactados pela reforma tributária e a precificação desse serviço vai ter muitas mudanças, até porque vai elevar um pouco a carga tributária da prestação de serviço, tá? Mas é um assunto aí para um outro encontro. Depois eu vou fazer encontros voltados, né, para segmentos específicos, para segmentos. Aqui, como eu falei, o objetivo é já mostrar um cenário, né, mais amplo sobre a reforma tributária e depois a gente já vai fazendo um funil aí por segmento, tá? Então não se preocupem aí, o pessoal do setor de serviço, que a gente vai falar ainda muito sobre reforma tributária, tá? Então, isso que é IVA, tá? Nós passamos de um modelo que temos 5 impostos sobre consumo para ter 2 IVAs, né? O IBS e o CBS. Um é da União e o outro é compartilhado entre estados e municípios. Porém, eles terão a mesma base de cálculo, né? Eles, por exemplo, o que tributa IBS, tributa CBS e não se fala mais nisso, né? Diferentemente como é hoje, né? No PIS e COFINS, no ICMS, no ISS. Então, isso vai facilitar muito aí a gestão desses tributos, tá? E eu trouxe um gráfico aqui para vocês que é até interessante, porque muitas pessoas, vejo muitos advogados, principalmente, né, falando sobre reforma tributária, e daí tem alguns advogados tributaristas que tá, inclusive, falando até, assim, que teremos um modelo muito ruim, né, de tributação, tudo. Eu respeito a opinião de todos, até porque acho que cada um tem a sua interpretação, né, mas eu já vi muitas pessoas falando, por exemplo, que o Brasil está sendo pioneiro nesse modelo de arrecadação. Gente, nada disso, tá? Hoje o IVA, né, hoje 174 países já usa, né, um modelo de IVA para tributar consumo. E nós temos 195 países no mundo. Olha só, de 195 países no mundo, 174 países já usam esse modelo de IVA, né, que nós vamos usar aqui, tá? Nós vamos ser o país de número 175, tá? Então, esse é um modelo que já foi testado, né? Esse modelo de IVA, ele começou a ser implantado em 1954, né, pela França. A França foi o primeiro país que usou IVA no mundo, né, para tributar consumo. E depois que perceberam que esse modelo era muito seguro em termos de arrecadação, né, e em termos de simplificação tributária também, né, a União Europeia adotou esse modelo. Então, hoje, para os países integrarem a União Europeia, ele precisa tributar consumo através de IVA, tá? Então, é um modelo seguro. É óbvio que, né, como é um modelo antigo, né,
o primeiro foi o primeiro país a usar foi em 1954 com a França, né? De lá para cá, esses IVAs mais antigos aí, né? Eles já estão um pouco atrasados, né? Já tem várias alíquotas, muitos regimes especiais, isenções ali, usa como critério destino parcial. Aqui no Brasil, a gente vai usar o destino total, né? Depois eu vou explicar um pouquinho para vocês que isso muda completamente a regra do jogo no quesito ICMS, né? Então, esses IVAs, nos quais os países aderiram lá no início, já ficaram um pouco antigos. E a gente tem os IVAs mais modernos, né? O exemplo aí do Canadá, que eu falei para vocês, que usa IVA dual, Nova Zelândia, Austrália, foram países que adotaram IVA mais recentemente, né? E o Brasil, eu vejo assim, estudando os IVAs, e eu estudei muito os IVAs aí de praticamente todos os países, né? Ou os países mais desenvolvidos aí, eu vi que tem aí, o Brasil, ele está trazendo um IVA não tão moderno, né? Não é o IVA mais moderno do mundo, né? Porém, também não é um IVA antigo, tá? Então, a gente ficou ali no meio, né? A gente está trazendo um IVA dual, não é um IVA único, mas só de ter as mesmas bases já está ótimo, né? Não tem mais confusão. Então, eu creio que o Brasil está trazendo um modelo aí bem avançado, né? Levando em consideração o ponto de partida que temos hoje, que é muito ruim, tá? Eu não estou defendendo aqui, né, a questão do projeto, né, das pessoas que estão implementando a reforma tributária no Brasil, né? Mas eu tô vislumbrando um cenário mais transparente, né, em termos de tributação sobre consumo, mais simples, né, onde ali o consumidor ou o próprio empresário vai ter a certeza de quanto ele está pagando de imposto sobre consumo ali naquele produto ou serviço para ele colocar a sua margem de lucro, que hoje é praticamente impossível, né? A gente não enxerga quanto pagamos aí de imposto sobre consumo. Então, eu estou vislumbrando um cenário muito positivo, tá? E esse gráfico ele mostra aqui um cenário muito legal, muito bacana de se observar, né? Se a gente pegar essa cor azul aqui na base do gráfico, ó, são os países de alta renda, né? Então, os países de alta renda começaram a adotar IVA para tributar consumo, né? Por ser um modelo moderno e seguro. Depois vieram os países aqui amarelo, ó, de renda média alta, né? A renda média alta começou também a usar IVA. Depois, os países de renda média baixa, que é o roxinho aqui, tá vendo? E agora, por último, os países também de baixa renda começou também a adotar IVA para tributar consumo e quase igualou aqui já, né? Então, assim, hoje praticamente países de renda baixa, renda alta, estão adotando aí um modelo de IVA para tributar o consumo, tá? E daí, estudando os IVAs, né, como muitos países usam IVA, e nós vamos começar a usar IVA, e para quem trabalha na área faz muito tempo, assim como eu, né, eu tenho 40 anos, eu entrei no escritório de contabilidade com 13, né, então, assim, a gente assusta, né, pô, vai esquecer tudo que a gente já sabe até hoje e implantar um novo modelo de tributação, vamos buscar o que é esse modelo, né, vamos estudar esse modelo. E daí eu percebi que estudando esse modelo de IVA, né, os países que teve as melhores experiências com IVA foram aqueles países que adotaram um IVA que tem base ampla e alíquota única, né? A gente vai ter a base ampla, só que não teremos uma alíquota única, teremos duas alíquotas, né, dois IVAs, porém, né, se tributar um, tributa o outro. Então, praticamente teremos uma alíquota única e aí quem receber, né, esses recursos aí terá que fazer os repasses entre os estados e municípios, e a União já vai ter o IVA dela, vai direto para ela. Então, assim, dá para entender que a gente atende esse critério aqui, né, de melhor experiência com IVA. Teremos uma base ampla e duas alíquotas, né, dois IVAs, porém, no final, torna uma alíquota só, porque se tributa um, tributa o outro, né? Não cumulatividade plena. Isso aqui, a nossa reforma tributária traz como um princípio, tá? Então, o nosso IVA, ele vai ser cobrado por fora, né? É importante que todos tenham essa noção.
O IVA vai ser cobrado por fora do produto e ele vai ser não cumulativo, né? O que que é não cumulativo? Você acredita tudo aquilo que você pagou na etapa anterior, tá? Então, se esse princípio da não cumulatividade plena que ser respeitado, né? Eu entendo que nós vamos ter aí uma otimização de carga tributária, tá? Inclusive, ficaremos com uma carga tributária menor sobre consumo do que temos hoje, né? Vejo muitos contadores falando que vai aumentar carga tributária, muitos advogados falando que vai aumentar. Na minha humilde opinião, né, entendendo aí vários segmentos da economia nos quais nós atendem, já fazendo traçando alguns cenários, né? Eu peguei alguns clientes da nossa carteira e tracei cenários reais ali de tributação, né, por segmento. Então, por exemplo, peguei lá uma indústria, um comércio e um serviço. Só o segmento que teve um aumento de carga tributária foi o de serviço, tá? E ainda depende muito da atividade que ela trabalha. Então, assim, eu vejo que isso, respeitando o princípio da não cumulatividade plena, nós teremos uma otimização de carga tributária sobre consumo, tá? E a melhor experiência de IVA também respeita o princípio do destino, e o Brasil vai respeitar o princípio do destino. O que que é isso? Né? Hoje, o ICMS, por exemplo, ele é princípio origem. Então, o estado que recebe o ICMS é o estado onde a empresa está lá produzindo o bem, né? Então, é por isso que os estados têm os incentivos fiscais, né? Então, o estado, por exemplo, o estado lá de Mato Grosso do Sul, fala assim para uma empresa, ó, vem para cá, produz aqui o seu bem, né, o seu produto, que o ICMS que você for pagar para mim, por conta dessa produção, eu te dou um desconto na sua apuração, né? E tem muito isso, principalmente em Mato Grosso do Sul, né? Goiás, Espírito Santo, tem muitos incentivos fiscais no campo do ICMS. A regra do jogo aqui vai mudar, né? Quando a gente quando entrar o IVA lá, o estadual, o IBS, o princípio vai ser origem. Então, o estado que está produzindo o bem não vai receber esse IBS. Quem vai receber o IBS vai ser o estado que está consumindo o bem, né? Então, muda a regra, né? Passa, de produção para consumo, né? Ou seja, quem está consumindo o bem é o estado do destino, né? Desse bem, desse consumo, é que vai ficar com o IBS. Então, os estados não têm mais o poder e a autonomia de chamar empresas para produzir lá, né, para dar desconto no ICMS, porque ele não vai receber esse IBS na produção, ele vai receber o IBS no consumo. Então, ele vai ter que estimular consumo, né, e não mais produção, tá? Então, aqui acaba com a famosa guerra fiscal. Então, ou pelo menos tenta acabar, né? Se ficar dessa maneira, né, a questão dos princípios da reforma tributária, a gente acaba com a guerra fiscal aí entre os estados, até porque também a gente vai ter um imposto único para todos os 27 estados da nossa federação, né? Então não vai ser dividido mais, né? Hoje cada estado tem o seu regulamento, cada município tem o seu regulamento de ISS, né? Então nós temos 27 regulamentos de CMS e mais de 5.500 regulamentos de ISS, né? Então olha só a dificuldade que temos hoje para apurar o imposto. E a gente tem que seguir os regulamentos aí de estados e municípios, né? Então, o princípio do destino acaba aí com a famosa guerra fiscal, e isso aqui já desburocratiza muita coisa, né? E aí, já traçando um comparativo, né, daquilo que eu achei que é moderno, né, de IVA, com o IVA que nós aqui iremos utilizar brasileiro, né? Então, eu vi que o IVA brasileiro que nós vamos utilizar aqui tem algumas características muito boas, né? Uma delas é o modelo dual, né? Por mais que são dois, né, IVAs, isso aqui permitiu que estados e municípios não perderam aí uma autonomia federativa, né? Então, estados e municípios vai ter a sua arrecadação aqui, né, pelo IBS, e não só por um IVA único que iria para a União e a União iria ser responsável pelos repasses, não, né? Aí estados e municípios poderão padronizar as regras, né, de repasse, de arrecadação,
e também de fiscalização, né, do IBS. Então, isso foi uma característica muito boa que eu vi ali, que eu percebi que o IVA trouxe, né, aqui para o Brasil, né? Base ampla, aquilo que eu falei para vocês, isso aqui foi muito bom, porque assim, não tem mais diferenciação entre bases, né? Tributou IBS, vai tributar CBS, e negócio fechado, né? Então, isso aqui facilita muito e dá muita transparência, né, para a apuração. Crédito financeiro amplo, que eu falei para vocês, que é o regime não cumulativo pleno. Aquilo que você pagar de IVA na sua compra, né, seja de produto, serviço, despesa, insumo, o que for, né, o que você pagar na sua compra de IVA, né, e for uma despesa da sua empresa, você tem o crédito. Então, isso aqui evita a cumulatividade que a gente tem hoje. A gente tem um efeito cascata muito grande, né? Várias empresas pagando imposto em várias cadeias e ninguém acreditando nada, né? Hoje a gente vê aí o regime do lucro presumido e é assim, é cumulativo, é um dos piores regimes, mais injustos, né? A empresa tem que ter uma margem bem bacana ali de lucro para arcar com esses tributos sobre consumo no regime cumulativo que é o presumido. Por quê? Toda cadeia tem a tributação, né, desses impostos sobre consumo, e se a empresa tiver no lucro presumido, ela não acredita nada, ela só debita, né, em alíquotas menores, mas ela debita. Então, é um imposto plurifásico cumulativo, né, ela atinge todas as cadeias, todas as etapas, e se a empresa tiver no regime cumulativo, ela não pode acreditar aquilo que já foi pago na etapa anterior, né? Então, o regime não cumulativo ele corrige aqui essa distorção também, né? E uma coisa bem legal que o IVA brasileiro vai trazer é a desoneração total das exportações e investimentos, né? Então, aquilo que eu falei para vocês, quando a empresa for fazer um investimento alto, né, ela vai ter o crédito cheio. Então, ela vai ter uma desoneração dos impostos sobre consumo, porque ela vai acreditar 100% desse investimento. Então, isso vai ser bem bacana. E as empresas que fazem exportação vai melhorar muito também. Por mais que hoje as exportações também são imunes, né, desses impostos aí sobre consumo, porque o produto vai para fora, então o Brasil não recebe. É imune de imposto, né? Porém, quando essa empresa exportadora compra ali o seu insumo ou o seu produto de revenda, ela paga esses impostos embutidos no preço, né? Do seu fornecedor e ela paga e exporta. Na exportação, na venda dela não tem, mas ela pagou na compra por esses tributos. E aí o fisco está criando um modelo, né, de que esses impostos que foram pagos na compra, né, dos produtos que vão ser exportados, o fisco vai devolver em 180 dias, tá? Então isso vai melhorar muito o fluxo de caixa aí das empresas que fazem exportação. Hoje também as empresas têm o direito de pegar o valor que pagou na compra, né? Porém, demora muito para o governo devolver esse recurso para os cofres da empresa. Hoje é praticamente aí impossível as empresas obterem esses valores de volta, tá? E algumas características ruins, né? Infelizmente aí nosso ponto de partida é muito ruim. Não é a melhor reforma tributária do mundo, né? Que a gente vai aderir. Porém, a gente melhora bastante. E as características ruins que eu vejo, né, do IVA, o primeiro é que teve alguns regimes especiais e algumas exceções. Então, quanto mais regime especial tiver e quanto mais exceção tiver, o que que acontece? Mais aumenta o IVA, porque se um setor da economia não paga, o outro vai ter que pagar por ele. Então, o IVA começa a ficar mais alto. Isso foi aqui um dos motivos da nossa alíquota final ser alta, tá? Foi a questão de termos muitos regimes especiais e muitas exceções. E no próximo slide eu vou mostrar para vocês quais foram os regimes especiais, tá? Que vão ter ali uma isenção de IVA, ou uma redução da base de cálculo do IVA, tá? A gente teve alguns setores da economia aí que foram privilegiados. A transição longa, isso aqui vai ser muito delicado. Esse período aqui que a gente vai passar de 2027 até 2033 vai ser um período bem complexo, porque teremos que apurar duas cargas tributárias, então nós, como profissionais da área, a gente vai sofrer bastante com isso.
e também os empresários, né, para fazer precificação, formar preço, porque vai ter uma complexidade um pouco maior aqui por ter, né, duas cargas tributárias atuando em conjunto, até chegar a 2033 e aí sim partir só com um modelo novo e enterrar o modelo antigo, tá? E isso gera uma sobreposição de tributos, óbvio, né? Então, como eu falei para vocês, ano que vem é ano teste da reforma tributária, tá? As empresas, nós vamos fazer o possível para cumprir com todas as obrigações acessórias, que o governo já começou a implantar a obrigação acessória, em janeiro a gente já tem que entregar, né, obrigação acessória para o fisco, né, de reforma tributária. Se a empresa cumprir com todas essas obrigações em 2026, não vai pagar nada de IVA. Então, assim, fiquem tranquilos com relação ao ano de 2026, tá? Começa para valer em 2027, tá? Então, em 2027, a gente já começa a transição dos IVAs. E a última tela aqui da minha apresentação, eu vou mostrar para vocês como é que vai funcionar essa transição. A alíquota final alta, já falei um pouquinho aqui junto com os regimes especiais, e uma coisa que vai pegar muito, né, que as empresas optantes pelo Simples vão ter um aumento aí no custo de conformidade. Por quê? O Simples Nacional, né, o Simples Nacional, ele não entrou na reforma tributária. Tá? Então, o Simples ficou de fora do modelo de IVA, continua recolhendo os impostos do mesmo jeito, né? Lá na partilha do Simples, bonitinho, uma guia única, tá. Porém, para aquelas empresas que são optantes no Simples Nacional e que vão querer transferir créditos, ou seja, aquelas empresas do Simples que estão ali na primeira etapa da cadeia, que é uma indústria, ou que está na cadeia do meio, que é um distribuidor, um atacadista, e que vai precisar transferir créditos para os seus clientes, porque o cliente vai querer crédito, né? Se ele não for simples, o cliente vai querer o crédito. Então, se o cliente querer o crédito, para o Simples Nacional poder transferir o crédito, ele vai ter que optar pelo regime regular de IVA, né? Então, ele vai ter que fazer uma opção ali no começo do ano. Ó, eu sou Simples aqui, ó, Receita Federal, eu estou no Simples, mas eu quero transferir crédito, eu quero fazer a opção do IBS-CBS. Ótimo, ela vai poder fazer isso. Vai ser facultativo essa opção. Então, a empresa optante no Simples vai poder entrar no regime regular de IVA para transferir créditos, tá? Só que ela vai começar a pagar os 28% também, né? Vai ter que cobrar os 28% do cliente dela, porque vai ser por fora, aí o cliente dela paga os 28% e credita, né? E aí ela também começa a ter crédito de IVA, né? Na contrapartida, porque lembra que o IVA é não cumulativo? Se você paga na venda, você tem direito de creditar na compra. E aí, o que que vai acontecer? É óbvio que essas empresas do Simples entrando no regime regular de IVA, ela vai ter que ter uma apuração separada de IVA, né? Ela vai ter o quê? Um aumento do custo de conformidade. O contador não vai falar para ela assim, ó, beleza, você vai apurar IVA, só que aí eu vou continuar, vou manter aqui os seus honorários. Não, por quê? Porque ele vai ter que fazer uma apuração, né, de IVA, de IBS, CBS. Então, as empresas do Simples vai ter que serem mais organizadas, vai ter que ter uma gestão administrativa mais eficiente para controlar para controlar essas notas que vêm com crédito, né? Para passar isso para o contador, coisa que hoje tem muitas empresas optantes no Simples que são bem informais, né? O contador pega apenas lá o quanto que ele faturou no mês, o contador nem pede nota para ele, né? Tem um sisteminha lá que pega as notas, vê quanto ele faturou no mês, insere esse faturamento lá no site do governo e o próprio site do governo já gera a guia, né, do DAS. Então, assim, isso vai mudar, né? As empresas do Simples vão ter que se organizar melhor e a empresa que é optante no Simples já tem que começar a entender o perfil aí dos seus clientes para ver se ela vai optar ou não pelo regime regular. Porque uma vez optado, é por 12 meses a opção, né? E se ela não optar, às vezes no meio ali do ano vai ter cliente, né, que vai pedir crédito para ela de IVA e ela não vai poder transferir. Então, olha só o impacto que as empresas do Simples terão, né, de estudo aí com relação ao perfil dos seus clientes. Aí, os regimes específicos, como eu falei para vocês, nós vamos ter o regime normal de IVA, que vai ser tributado a 28%, porém, alguns setores da nossa economia
que o fisco entende que são setores estratégicos, né, da nossa economia, entrou nos regimes específicos. O que que significa isso? Significa que para cada segmento desse aqui, da nossa economia, vai ser regido por uma lei específica. Então, pode ser que eles tenham redução da base de cálculo do IVA, pode ser que tenham isenção do IVA, né? Isso aqui ainda não foi definido, essas leis ainda não saíram. Porém, a gente já tem decretado que esses 11 regimes específicos terão algum benefício, né? Algum incentivo com relação ao pagamento do IVA, né? Agência de turismos, bares, restaurante, bens imóveis, combustíveis, loterias, cooperativas, plano de saúde, hotel, parque de diversão, isso aqui para fomentar, né, a questão aí cultural dos municípios, enfim, serviço de transporte de passageiros, serviço financeiro e a SAF, né? Então, esses 11 regimes específicos terão algum incentivo, né, algum benefício no pagamento dos IVAs. E quanto mais regimes específicos nós termos, maior é a nossa alíquota final, né? Porque o outro setor da economia vai ter que pagar, né? Até para manter a arrecadação federal e para que o governo possa cumprir com seus compromissos com a sociedade. E além dos regimes específicos, que temos 11, vamos ter também alguns regimes diferenciados. Quais são eles, né? Por exemplo, o serviço de transporte rodoviário e metroviário público. Aí aqui não entra privado, né? Só público. Transporte rodoviário público de passageiro, vai ter isenção do IVA. Então, não vai ser cobrado o IVA. Aqueles municípios que conseguem entregar para os moradores ônibus gratuito, né? Um transporte rodoviário público, aí tem a isenção do IVA. Alguns produtos, isso aqui para o segmento, né, varejista farmacêutico aí, não só o varejista, mas como o segmento farma em geral, né, vai ter um benefício, que é o benefício da alíquota zero e também a redução em 60%, que aqui não saiu aqui, mas medicamentos, por exemplo, vamos ter alguns medicamentos, que são aqueles medicamentos para tratamento de câncer, AIDS, enfim, esses medicamentos de doenças graves, eles não vão ter IVA, tá? Assim como produtos de cuidado à saúde menstrual, os absorventes também não vai ter IVA, produtos hortícolas, frutas e ovos, e entre outros aí produtos alimentícios. Então, assim como já temos hoje também alguns benefícios para alguns produtos, com IVA não vai ser diferente, tá? Os produtos essenciais à nossa saúde vão ser alíquota zero de IVA. Então, vai reduzir aí um pouco o valor desses produtos. E também o fisco quis proteger alguns setores de serviços, que é hoje o setor que mais emprega no país, né? Então, a gente vai ter uma redução de 30% do IVA para aquelas profissões que têm natureza científica, literária ou artística, que são regulamentadas por um conselho, como, por exemplo, contador, advogado, arquiteto, todas aquelas atividades que precisam de um registro no conselho, e vai ter uma redução aí de 30% no pagamento do IVA, tá? Vai ter uma economia no pagamento do IVA de 30%. E também teremos alguns produtos que terão uma redução de 60% de IVA, que é educação, escolas particulares, saúde, alimento, insumos agropecuários, isso aqui é importante para quem trabalha no agro, né? E tem o público aí, produtor rural, os insumos agropecuários vão ser reduzidos a 60%, né, de IVA, entre outros, tá? Então, além do regime normal de IVA, nós teremos também os regimes específicos, que são 11 regimes, mais os regimes diferenciados, que elenca aqui alguns produtos e alguns serviços que o fisco julga como essenciais, tá? E a transição, que é a parte é, não a mais importante, mas uma da mais importante é a transição, né? Quando começa? Tá, 2026, como eu falei para vocês, nós teremos já algumas alíquotas simbólicas que já sairão nos documentos fiscais, né? Que é CBS 0,9 e o IBS 0,1. Isso aqui já vai sair no documento fiscal. Não quer dizer que vocês vão pagar isso aqui para o fisco, tá? Por quê? Porque o 2026 é um ano teste. O governo vai fazer isso para testar sistema, testar a layoutização de documentação fiscal, tá?
E se a empresa cumprir com as obrigações acessórias, e a gente vai cumprir com todas, tá? Vocês não pagarão 1% de IBS e CBS, tá? Então, é, a gente vai ter que começar a se preocupar muito com reforma tributária em 2026, no decorrer de 2026. Porque janeiro de 27, aí sim começa para valer. Em janeiro de 27, a gente não vai ter mais PIS, COFINS e IPI. Olha só o impacto que já temos em 2027. 2027 já está batendo na porta, né? Passa rapidinho. Então, em 2026, a gente vai ter que conversar muito com relação à reforma tributária. Por quê? Porque temos empresas, inclusive, que já começam a fechar contratos para 2027. E 2027, a precificação vai ter que ser diferente, porque muda o contexto de precificação, tá? Sai de cena o PIS, COFINS e IPI e entra em cena o CBS. 100% dele já entra em 2027, em janeiro. Então, a gente já tem um cenário aqui de alteração na precificação, tá? Aí ficaremos 2027, 2028 com CBS, que é federal, e ICMS e ISS. Ainda o ICMS e o ISS ficam em cena, né, por 2 anos. E só o CBS que é implantado em janeiro de 27. Em 2029, aqui começa a pipocar. Por quê? Porque a entrada do IBS, que vai ser, né, o imposto que vai unir ICMS e ISS, vai ser gradual. Ela não vai ser igual ao CBS, que já vai entrar em janeiro de 27, né? Então, ela vai ser gradual. E isso aqui traz uma complexidade grande. Por quê? Porque nós teremos, já em 2029, CBS implantado, né, 100%, e teremos que começar a transição do ICMS e ISS, e ela vai ser gradual. Todo ano, até 2033, o ICMS e o ISS vai ser reduzido gradativamente, né? E na contrapartida, nós temos o IBS subindo gradativamente. Então, quando o CBS for subindo, o ICMS e o ISS vai descendo, né? Até o IBS tomar 100% da carga tributária, né, estadual e municipal. Então, esse período de transição aqui de 2029 até 2032, ele vai ser mais crítico, porque aumenta a complexidade da precificação, da apuração dos tributos, e isso vai envolver as empresas e também nós aqui como contadores. Nós todos teremos uma complexidade durante esse período de transição. Passou 2033, janeiro de 33, aí nós temos enterrados aí ICMS, ISS, PIS, COFINS e IPI, e é o início de uma nova era só com IBS e CBS, tá? Então, a transição do ICMS, que é o imposto hoje mais complexo que nós temos na nossa carga tributária, começa só em 2029. O ICMS começa a ser enterrado só em 2029. Tá? E aí acaba o ICMS-ST, acaba de FAO, acaba a diferença da alíquota, acaba com tudo isso. Tá? Imagina a simplicidade que vamos ter só de não termos que calcular mais o ICMS-ST, né? A gente já tem um ganho extraordinário aí nas nossas demandas, no fluxo de caixa da empresa, porque a ST nada mais é a antecipação do pagamento do tributo. Você paga a ST de um produto que está no teu estoque, e na venda você já não paga mais, você já antecipou para o Estado, ou seja, você tem uma disfunção no seu fluxo de caixa, não terá mais, tá? Então, a boa notícia é que o ICMS também entrou na reforma tributária, graças a Deus, né? Que é um imposto muito complexo. Então, essa é a transição, tá? Aqui hoje demos um primeiro passo. Eu quis passar para vocês o contexto geral dessas mudanças, tá? Para que vocês comecem a se habituar com esses nomes, IBS, CBS, IVA, para que vocês já comecem a memorizar isso, tá? Esse é o primeiro passo desse programa que eu elaborei, que vai ter uma continuidade agora. A gente vai separar por segmento. Então, vamos fazer alguns comitês por segmento, tá?
E a gente vai estar, óbvio, né, visitando aí todas as empresas, sentando com todos, explicando como é que vai ser a reforma tributária na operação dele. E eu também, o ano que vem, eu quero fazer, vou fazer um programa, né, de estudo, de mentoria mesmo, que eu quero pegar na mão da pessoa e quero ajudar ela a conduzir essas mudanças de maneira mais segura e assertiva possível, né? Eu já fiz uma especialização em reforma tributária, assim como o André também, o Vieira, que é hoje o nosso gestor da área fiscal. Então, hoje nós somos especialistas em reforma tributária. O nosso time fiscal também, de analistas, de conferente, também já está estudando muito a reforma tributária, porque isso aqui já é o nosso dia a dia, né? Então, vocês podem ficar tranquilos, ter a certeza que vocês vão estar em boas mãos. A especialização que eu fiz, né? Hoje eu tenho o título de especialista em reforma tributária pela Faculdade Brasileira de Tributação, e lá os professores que nos deram as aulas foram aquelas pessoas que estavam naquela comissão de 2015 lá no CECIP, tá? Então, os precursores da reforma tributária no Brasil foram as pessoas que nos treinaram, tá? Então, hoje, com relação à reforma tributária, a gente está muito respaldado em termos de dar essa assessoria para vocês, tá? Pessoal, é isso. Gratidão imensa aqui a participação de todos, né? Acho que passou um pouquinho do tempo, mas foi necessário. Consegui falar tudo que eu queria aqui para vocês, transmitir tudo que eu queria transmitir para vocês. Fico muito feliz de ter sala cheia. Isso para mim é muito significativo, porque às vezes ainda as pessoas não têm a real noção do impacto que a gente vai ter aí nos próximos anos com relação à reforma tributária. Então, eu fico muito feliz de que vocês se interessaram em participar desse webinar, né? E me sigam no Instagram também, quem não me segue. Lá eu estou colocando alguns conteúdos de reforma tributária, alguns eventos que eu estou participando, algumas empresas, instituições estão me convidando para dar algumas palestras sobre o assunto, e está sendo muito legal essa troca. Eu acho que quanto mais informações nós trocarmos agora, melhor e mais seguro vai ser essa transição, né, que vai impactar aí todas as empresas. Então é isso. Vocês têm o meu contato também. Quem não tiver, tá aqui o meu WhatsApp, eu estou à disposição de todos, tá? Qualquer assunto relacionado à reforma tributária, podem me chamar, eu estou à disposição aí de todos vocês, assim como sempre estive, tá? Então, quem tiver alguma dúvida, tá? Pode levantar a mãozinha aí, que eu vou abrir o microfone para que você possa perguntar, tá? E já tem algumas dúvidas aqui no chat, que eu vou respondendo aqui. Bom, vamos começar assim. Quem tem alguma dúvida, pode levantar a mãozinha e me perguntar que eu vou abrir o microfone. Pô, eu acho que eu fui muito bom na apresentação, e ninguém teve dúvida. Ah, o Yuri teve uma dúvida. Yuri, pode ligar o seu microfone, por favor. Oi, Cleiton. Tudo bem, Pessoal, Yuri? bom dia, tudo certo? Cleiton, o que que eu fico um pouco confuso assim, né? Em que momento eu vou priorizar começar a substituir a minha precificação, né? Por exemplo, eu vou substituir tudo só em 2027, ou nesse caso do CBS e IBS de 1% em 2026, eu já tenho que incluir ele dentro da minha tabela de precificação? Como que fica isso? Você sabe aí do nosso histórico de Perfeito. precificação, que é um pouco complicada a coisa? Perfeito. Excelente pergunta. É assim, em 2026, você não terá o custo financeiro desse 1%. Então, você não Hum, precisa se preocupar em colocar isso na sua margem, tá? tá. Tá? Então, 2026, maravilha. Você, como é distribuidor, você tem que manter um estoque de produtos ali. Então, a sua preocupação com relação à precificação e os negócios que você for fazer em 2027, você já vai ter que ter isso já ali na sua margem, né? Então, IBS e CBS na sua margem, para que quando você vender em 2027,
Perdão, IBS, CBS não, só o CBS, né? Começa em 2027. Então, em 2027, quando começar o CBS, você já vai ter que ter a noção do impacto que ele tem na sua margem, né? Uhum. Mas a gente vai ajudar vocês nisso o ano que vem, tá? Tá. Fiquem tranquilos. O ano que vem é o ano teste, então, só um minutinho. Engasguei aqui, com água ainda. Então, assim, Yuri, em 2027, você tem que se preocupar com o CBS, mas o ano que vem a gente também vai usar como ano teste, tá? Então, a gente vai ajudar você. Como eu falei, eu quero pegar na mãozinha ali de todos os clientes, assim como o meu time também de analista. A gente vai passar por esse desafio junto. Beleza? Porque o meu programador já está incluindo tudo no sistema lá desses novos Sim, impostos, né? Para começar ano que vem a já ter uma visão do impacto disso, né? sim, porque o ano que vem, inclusive esse ano, já vão ser obrigatórias algumas informações. Por isso que os programadores já estão incluindo nas tags do XML, porque senão as notas fiscais elas não vão ser transmitidas, entendeu? Entendi. Mas não se assuste, tá? Não se assuste com relação a essas mudanças que eles estão fazendo, porque o ano que vem vocês não terão impacto financeiro com relação à reforma, tá? E o ano que Beleza. vem a gente vai a gente vai ajudar vocês nessa questão aí do impacto que vai trazer na operação de cada um, para vocês terem a certeza e fazer uma precificação bem assertiva. Perfeito. Beleza. Obrigado, Beleza? Cleiton. Falou, Yuri. Deixa eu ver quem mais levantou. Daniel. Daniel, vou abrir teu microfone aqui só um minutinho, Daniel. E aí, Daniel, tudo bem? Pode ligar seu microfone, por favor. E aí, Cleitão, tudo certo, cara? Bem, graças a Deus. Eu acho que você poderia comentar um pouco sobre Hum, essa questão das obrigações acessórias, se já tem alguma coisa definida ou não. Inclusive, acho que essa semana teve algumas alterações, deu até um problema no nosso faturamento aqui. Parece que alguma coisa a partir do dia 10 sobre intralíquida, não intralíquida, e Estado rejeita a alíquota na nota, não rejeita. Então, acho que você poderia comentar um pouquinho sobre essas obrigações acessórias, daquilo que já é obrigatório, se tem alguma coisa que é obrigatório ou não. Eu sei que a partir de janeiro já tem que informar lá nas notas, né? Mas uhum, demais obrigações acessórias, se já tem alguma coisa regulamentada ou não. Me parece que acho que na primeira quinzena de dezembro tem previsão de sair uma regulamentação sobre isso, né? E uhum. também, eu acho que você poderia comentar um pouquinho sobre a questão dos créditos de PIS/COFINS e IPI, empresas que tiverem, se tem alguma regulamentação Legal. sobre isso já ou não, Aham, porque também vai ser uma mudança ali que, às vezes, quem tem crédito, como que vai ficar isso, né? exatamente. Inclusive, Inclusive, SIAP, como que vai ficar, PIS/COFINS sobre depreciação, tudo isso aí, cara. Eu acho que isso aí também é uma incógnita bem grande aí que a gente precisa entender um pouquinho. legal. Inclusive, foi uma dúvida do Janderson também, que ele colocou no chat aqui, com relação ao crédito acumulado, que é uma excelente pergunta também. E assim a gente começa já a entrar nos assuntos mais técnicos da reforma tributária, né? Mas é bom que vocês todos entendam. Por exemplo, a partir de janeiro já entra uma obrigação acessória que chama DERE, que é uma obrigação acessória já para atender a reforma tributária, tá? E quando eu falo que a empresa não terá um impacto de 1%, é exatamente se entregar e atender a essas obrigações acessórias. É óbvio que ainda o governo está implantando essas obrigações acessórias. A gente não tem todas. Não temos nem alíquota ainda, né? Isso é um absurdo, né? É um absurdo nós estarmos no dia 12 de novembro, aonde vamos iniciar em 2026 o ano teste da reforma tributária e a gente não ter alíquota. Já tem cliente meu fechando contrato para 2027. Olha só o absurdo que é isso, né? Então, assim, Tá, tem muita coisa ainda para sair que o governo não nos respaldou e que a gente ainda está com dúvidas, tá? Mas o que eu posso certo. adiantar para você é que vai ter sim novas obrigações acessórias além da DERE, a DERE já saiu,
E também já está tendo algumas normas técnicas que aí é mais para desenvolvedor de software, que ele tem que mexer, ele alterar a layoutização do documento fiscal, porque senão vai ser rejeitado. Tá? Então, mas isso aí Entendi. já entra no escopo deles, porque eles têm, a Receita Federal passa toda a norma técnica ali das Sim, alterações e o cronograma dessas mudanças, né? Então, sim. isso aí é uma questão mais sistêmica, né, do que propriamente ali de impostos, de contabilidade, enfim. E com relação a créditos acumulados, tá? É uma outra incógnita. Por quê? O que nós temos até o momento é que as empresas não perderão esses créditos, tá? Mas o ressarcimento desses créditos acumulados será em parcelas. Então, o governo irá estipular um cronograma de ressarcimento. Por exemplo, o ICMS. Tem muita empresa com ICMS acumulado. E para poder pedir esse ICMS, o que a empresa vai ter que fazer? Vai ter que habilitar esse crédito até 2029, que é quando começa a transição do ICMS. E aí a habilitação entra naquela burocracia danada, que é pedido de aplicação de crédito lá da ECREDAC. Então, assim, por mais que a empresa vai ter o direito, não vai perder esse crédito, vai ser complexo ter esse ressarcimento, tá? Mas ainda vão sair esses regulamentos, né? Eu acho que as próximas questões a sair aí com relação à reforma tributária é o regulamento de IBS-CBS. Aí a gente já vai ter com mais clareza essa questão Sim. do ressarcimento do crédito, tá? Mas Entendi. não se preocupem, porque quem tem crédito acumulado não vai perder. Vai ser difícil e complexo você se ressarcir, mas você não vai perder. Entendi. Cleiton, só mais um assunto também. A tributação, hoje, por exemplo, bonificação tem regras específicas, vem da outra regra. Ela vai ser geral para movimentação de mercadoria ou vai ter também, que nem, se eu bonificar, vai ter incidência normal também, Vai pelo ser que eu estava dando geral. uma olhada. Então, inclusive, a incidência do IBS-CBS são operações oneradas e não oneradas. Então, vai ser geral. Tá? A Entendi. gente vai ter a incidência da IBS da CBS, tanto nas operações oneradas quanto nas operações não oneradas. Entendi. Tá? Então, vocês que é uma indústria de refrigerante, né, que usa muito a questão da bonificação, a gente vai Sim. ter que trabalhar todas as informações aí na questão da precificação também de vocês. É. Beleza, Cleiton. Bastante coisa. Valeu, Daniel. Muita coisa. Gratidão. Valeu. Bom, Jonathan quer fazer uma pergunta. Jonathan é lá de Paulínia. Pode ligar aí, Jonathan, o microfone. Bom dia, Cleiton. Bom dia a todos. Tudo bem? Primeiramente, parabéns aí pela apresentação, muito boa, nos ajudou bastante, que a todos, né? Só uma dúvida, Cleiton, que ficou, que hoje a COS, ela está na parte de industrialização. No caso, já tem uma prévia se terá isenção de IBS para serviços de industrialização, porque hoje, dentro do estado de São Paulo, nós não pagamos ICMS, né, no serviço. Isso continuará ou tem alguma mudança nisso prevista? É. Hoje, serviço de beneficiamento interno é diferido do ICMS. Exatamente. Você, como indústria, você não paga o ICMS no serviço de industrialização pelo diferimento. Com o IBS, isso vai mudar, tá? Você vai começar a pagar esse IBS no seu serviço de industrialização. Porque o IBS, entenda que temos dois tributos ali dentro dele, né? Que é o ICMS e o ISS. Vai ser a junção desses dois, né? Então, você terá a tributação do IBS. Porém, na contrapartida, você vai ter todos os créditos permitidos dos custos que você vai ter com essa industrialização, tá? Então, é uma questão também da gente depois analisar com calma essa operação em específico para ver o impacto que isso vai trazer nessa operação de beneficiamento aí com relação à carga tributária, tá? Então, a gente vai também sentar com você e analisar essa operação que você faz em específico, porque ela vai ser impactada também. Deixa eu ver se tem mais alguma pessoa com dúvida aqui. Ô, Cleiton, deixa eu aproveitar e fazer uma perguntinha para você. Pode Considerando o fazer. nosso histórico de governo, Receita Federal, sempre prorrogar as coisas, você vê alguma chance disso acontecer? Por exemplo, chegar lá no final de 26 e falar, vamos fazer a transição em 2028.
Porque não tem regulamentado, não tem lei, enfim. Tem um histórico grande no Brasil disso, né? Você vê alguma chance disso acontecer? Ó, é assim, no Brasil nada é impossível, né? Porém, para isso acontecer, tem que ter a alteração da lei. E hoje, para alterar uma lei, tem que debater, né? Então, tem que passar pelo Senado, pela Câmara, enfim. É difícil ter uma prorrogação da reforma tributária. Eu não estou trabalhando com essa hipótese de prorrogação, tá? Até porque eu vejo difícil essa prorrogação acontecer. Mas é possível, é possível. É possível que isso aconteça, mas eu não gostaria que vocês pensassem que vai ser prorrogado, porque acredito muito que não será. Sim, sim. É mais que pensando na questão de precificação, né? Porque às vezes você vai Sim, lá e tal, igual você falou, é tem venceu exatamente fechando por isso. contrato, e aí você fica É, naquela, né? Não sabe se vai, não vai. é É exatamente por isso difícil que eu isso aí, acho né? difícil ser prorrogado, porque o É. governo já, na lei, já tem um cronograma. Então, as empresas já conseguem trabalhar em cima desse cronograma. Então, imagina se isso for alterado, o impacto que não vai ter nas operações das empresas que já fecharam um contrato para 2027, principalmente no agro, né, que fecha contrato de safra. Então, assim, é muito delicado quando se fala em prorrogação, porque já tem estabelecido na lei o cronograma e as empresas já estão trabalhando com esses prazos, né? Então, seria, assim, uma baita sacanagem também que o governo faria se prorrogasse, né? Mais uma. Jonathan quer. Jonathan, pode ligar seu microfone. Bem rápido, tá, Cleiton? Não está muito tempo, não. Tranquilo. Hoje a COS, nós trabalhamos, nossos fornecedores são, eles extraem minerais, né? No mercado de extração. E você mencionou que alguns mercados que acabam trazendo, prejudicando o ambiente, meio ambiente, né? Vão ter alguns impostos diferenciais. Caso esses fornecedores que extraem esses minerais tenham esse imposto a mais, nós também vamos ter crédito desse imposto ou não? Perfeito. Como o IVA, ele é não cumulativo, Jonathan, tudo aquilo que você pagar do teu fornecedor de IVA, você acredita. Tudo, sem exceção, tá? Então, é por isso que, às vezes, as pessoas começam a imaginar, pô, o IVA vai ser muito alto, né? 28%. Cara, mas hoje nós pagamos quase 35% de carga tributária sobre o nosso PIB. Hoje nós já temos um dos maiores impostos do mundo. Por mais que nós teremos uma alíquota de IVA alta, o regime não cumulativo amplo, que é o crédito das entradas, vai nos ajudar muito. Então, imagina um cenário onde os clientes irão começar a cobrar o documento fiscal do fornecedor. Porque se ele não tiver o documento, ele não vai ter crédito. Entendeu? Então, assim, melhora muito, até nessa questão, né? Essa questão aí de como é que fala, né? Fugiu a palavra, de não ter um controle, né? Hoje a gente tem um amadorismo em certas empresas, principalmente do simples, né? Eles não se importam muito com a emissão dos documentos fiscais, né? E para quem vai tomar esse serviço ou comprar esse produto, vai ter que ter o documento, senão não vai ter o crédito, né? Então, para vocês que são lucro real, e a grande maioria que todos são lucro real, hoje, o lucro real não tem o porquê omitir despesa ou omitir compras. Imagina depois da reforma tributária, entendeu? Então, assim, esse amadorismo, né, que às vezes ainda algumas empresas têm, falta de controle, falta de registro, a reforma tributária tende a acabar, né, que é uma das questões que a gente precisa corrigir. Hoje, o nosso imposto ele é caro, e ainda não dá para suprir com o que a gente precisa pagar em bens e serviços para a sociedade, porque o governo ele pega parte desse imposto e coloca em outro lugar, entendeu? Porque ele precisa colocar em outro lugar, né? Então, assim, hoje nós temos um cenário muito ineficiente de tributação sobre consumo, então a reforma tributária vem para corrigir essas distorções, né? Então vai melhorar, acredito eu, que vai melhorar muito. Vai melhorar muito para a maioria dos segmentos. É óbvio que não dá para agradar todos, né? Mas como o nosso ponto de partida é muito ruim, acredito que deu para fazer aquilo que deveria ser feito, né? Espero que as nossas próximas gerações, né, daqui 50 anos ter uma outra reforma tributária,
demorou, né, mais de 50 anos para acontecer uma reforma. Então, assim, daqui 50 anos, a nossa próxima geração colha os frutos dessa mudança que a gente está tendo hoje, entendeu? Então, demorou para fazer essa reforma tributária, né? Não é a que a gente esperava, mas é um primeiro passo, porque o nosso ponto de partida é muito ruim, não dá para sair da água para o vinho, né? Você tem um caminho ali para fazer. Muito obrigado. Mais alguém aqui? Eu Bom, só queria fazer um comentário, Cleiton, nesse sentido aí que você falou. Eu acho que também essa simplificação vai ajudar muito, né? Porque, por sim, exemplo, eu estava olhando lá um dos processos que a gente tem e dois jogadores brigando entre eles numa decisão. é, Olha isso vai só, melhorar muito. tanto que a nossa legislação ela é muito complexa, né? Então, eu É, acho que nessa simplificação aí todo mundo tem a ganhar, né? Mesmo que não seja a reforma ideal, acho que isso. vai ser muito bom. É isso mesmo. Gente, perfeito. Ninguém tem mais nenhuma dúvida. Eu finalizo aqui. Quem gostou da apresentação, deixa um coraçãozinho aí para mim ver. E depois, se vocês me puderem dar um feedback também, né, com relação à apresentação, é muito importante, tá? Deixa o feedback para mim no meu particular, no meu WhatsApp. É muito importante para que a gente aprimore aí as nossas próximas apresentações. Então, o feedback de vocês é muito importante. Agradeço novamente a participação de todos. Eu vi muitas carinhas conhecidas aqui. Isso para mim me deixa muito feliz, né? Essa preocupação com relação à reforma tributária. E pode ter certeza que a gente vai caminhar juntos aí nesse desafio. Quer falar mais alguma coisa aí, Daniel? Ah, então beleza. Gente, gratidão. Um abraço aí a todos vocês e nos vemos em breve aí. Tchau, tchau.